Então, quando a gente ouve uma pessoa falar, olha, eu me dediquei a isso, procurei fazer o meu melhor, seja na área profissional, seja em qualquer área secular, ou também aqui na palavra de Deus, e que você diz assim: olha, eu fiz tudo no capricho, da melhor forma possível, e não teve o êxito que eu queria. Parece que eu corri, corri, corri e morri na praia. Já ouviu falar essa frase? Mas isso a gente tem que ter muito cuidado, sabe, meu irmão, minha irmã? Porque tudo que o Deus nos dá, principalmente que se você é um seguidor verdadeiro de Cristo, você tem que entender que nós recebemos exatamente aquilo que o nosso Deus está pronto, está apto e que nos concede. Veja que o nosso Deus, ele está na palavra de Deus em Gênesis, que ele foi dizendo: faça-se isso, faça-se aquilo, faça tal coisa, faz. E assim foi criado o nosso mundão aqui, não é? Foram, segundo a palavra, e eu creio nisso, creio que você também acredita nisso, foi a palavra que se fez verdade, a palavra, o verbo poderoso. É a palavra de Deus que transforma existências, que cria situações, que até cria-se mundo, não é? Então, nós, como somos feitos à imagem e semelhança do nosso Deus, ou seja, nós fomos criados com a exatidão daquilo que Deus quer que seja os fatos que ocorrem no nosso dia a dia. Daí é preciso ter muito cuidado, porque quando nós ministramos, nós falamos palavras negativas, sejam quais forem, seja no campo profissional, secular, como um todo, espiritual, nós estamos fazendo um nó para a coisa não acontecer. Imagine você se o nosso Deus, na criação do mundo, ele dissesse: vamos fazer o mar. Aí depois, não, o mar é difícil fazer. Será que o mar estaria, os oceanos estariam ali? Com certeza não. O que a gente quer enfatizar é que nós, da mesma forma que o nosso Deus, temos poder em nossos atos, em nossos pensamentos, em nossas atitudes. Sobretudo se você tem a disciplina verdadeiramente de seguir a Cristo, a Deus, né? A palavra de Deus. Então nunca diga: eu não consigo, não sei por quê. Não, nós devemos justamente ao contrário, dizermos: apesar de todas as situações apresentadas, apesar de tudo que possa estar se apresentando como desfavorável ou improvável, mas nós devemos sempre, a exemplo do nosso Deus, dizer as coisas, porque quando se diz as coisas acontecem, entende? Veja que as coisas acontecem no tempo devido que Deus queira que aconteça. Porque muitas vezes a gente não entende que quando existem situações que nós queríamos que acontecessem para nós,
Talvez não estivéssemos preparados para acontecer e usufruir e ser também instrumento para as coisas, para as pessoas, né? Então é preciso que haja um tempo de preparação, talvez, para que nós recebamos o que Deus quer para a nossa vida, para poder nós sermos um instrumento daquilo, da vontade de Deus, entende? Então, nunca diga eu não posso, não faço, eu não consigo, eu morrer na praia, eu sou fraco, eu não tenho saúde. Toda palavra negativa você nunca deve dizer. Mas como é que eu vou lidar com certas pessoas que eu cá comigo, ou então eu exteriorizo, dizer que pessoa chata, que pessoa difícil, que pessoa intragável. Aí vamos tornar mais ainda intragáveis, difíceis, chatas, entende? Então, aquela situação, aquela pessoa até que você lida, são pessoas às vezes chatas, difíceis, mas sempre você tenha no seu coração pronto para modificar a sua própria energia em relação a pessoas, a situações, né? As coisas você vai ver que elas se modificam totalmente quando você passa a crer, porque quando nós cremos, significa que nós estamos pondo em prática a nossa fé. A fé justamente é você ter a certeza que vai acontecer independente das circunstâncias, você já coloca na sua mente, no seu coração, que vai acontecer o que é improvável, o que não existe, mas se torna realidade quando você tem a fé. Entendeu? Então, quando você também fala coisa negativa, você aciona essa energia até da fé para acontecer coisas que você não deseja, ou mesmo que você não acredita. Ou seja, você não está pondo a fé legítima, você está crendo em situações que são desmotivadoras, que são derrotistas, mas você tem que ter a certeza em Cristo. É no momento dele. Porque até o nosso Deus, ele disse, faça-se isso, faça-se aquilo, na criação do mundo. E ele não fez tudo de uma vez. Você está entendendo? Ele precisou de tempo. A palavra diz que ele fez tudo no decorrer de 6 dias, passo a passo, coisa a coisa. E no 7º dia ele descansou. Você entende que nossas vidas você tem que aguardar, mas você nunca pode descrer que vai acontecer aquilo que você ministrar, que você proferir, que você crê, que você tiver a fé. A nossa vida, nós devemos nos espelharmos em cada passo de Cristo, em cada determinação de Deus, porque as coisas vão acontecer. Nós vamos botar em prática o que não existia. Passaremos a usufruir das coisas boas. Porque tem passagem na Bíblia que diz: se o nosso Deus foi capaz até de entregar o seu filho, o único filho que ele tem,
em prol dessa humanidade que outrora era totalmente sem nenhuma perspectiva de ter uma restauração, uma salvação, porque não tinha nada, nenhuma possibilidade, porque todo esse povo, ele tinha entregue a chave das vidas a Satanás com os pecados que eles cometeram, entende? Mas tão somente através de Jesus fomos resgatados verdadeiramente. Então a palavra de Deus diz: se esse Deus é capaz de entregar o seu filho, você tem filho? Você sabe, você como pai, você como mãe, você sabe que amor nós temos ao nosso filho, aos nossos filhos, não é? Eles podem até terem desviado os caminhos, mas sempre os pais estão aquele amor de vibração, de amor sublime, de amor ágape, de amor de Deus para com os nossos filhos, para desejar tudo de bom, porque as coisas todas aconteçam na vida dos nossos filhos. Então, a palavra diz: se o nosso Deus, que é o amor perfeito, ele entregou o seu filho para salvar a humanidade, ele não seria capaz de entregar as coisas que você deseja? Então, como é que você pode pôr na sua vida as dúvidas? Cabe com essas dúvidas. Creia no impossível, determine, vai acontecer. Agora, sempre você tem que estar na condição de esperar. É no tempo de Deus, mas vai acontecer você crendo. Veja que aquela mulher do fluxo de sangue, ela teve que esperar com aquela enfermidade ao longo de um período de 12 anos. 12 anos ela será que Deus não estava vendo o que ela estava passando? Será que Deus não estava vendo? Mas ela esperou ao longo de 12 anos sem solução. Até procurou médicos, todos que ela pôde procurar, gastou recursos e nada conseguiu. Mas tão somente depois de 12 anos, ela recebeu o favor de Deus, do Espírito Santo para a cura dela. Mas para ela receber até esse favor, ela teve que pôr a fé dela em ação. Porque se ela tivesse, talvez, parada ali, talvez eu possa ser salva, talvez eu possa ser curada, né? Ficar naquela dúvida se a coisa ia acontecer ou não. Certamente ela não seria curada. Mas ela teve verdadeiramente uma fé naquilo que era totalmente improvável, porque afinal de contas ela já passou durante 12 anos tentando de tudo. Mas ela pôs a fé em ação. Ela se pôs ali no meio daquela multidão, apenas tocou na roupa de Jesus. E o Senhor parou e disse: oxe, quem foi que me tocou? Mas Jesus, como é que a gente pode saber, diante dessa multidão que empurra para cá, para lá, a gente vai saber lá quem te tocou? Mas Jesus disse, porque saiu unção, porque saiu fé, porque saiu verdade.
porque saiu poder. Olha que Jesus estava rodeado de tanta gente, uma multidão tão grande. Será que aqueles estavam com a fé igual daquela mulher do fluxo de sangue? Porque se tivessem com a fé, certamente muito mais coisas pudessem ter acontecido com todos que tivessem fé naquele meio, ou com a multidão inteira. Mas aquela mulher fez Jesus parar e dizer: olha, quem foi que me tocou? Ela, com receio, se identificou: Jesus, fui eu. Aí Jesus disse: como assim? Ela disse: eu criei que bastava eu tocar na orla da roupa do Senhor, meu Jesus, eu seria curado. Quer dizer, é preciso ter fé. Então, veja que essa fé dela foi em ação. Quando você diz uma palavra favorável, mesmo diante de todas as circunstâncias desfavoráveis, você crê que vai mudar tudo aquilo, então certamente você está pondo em prática a sua fé em ação. Você apaga todas as circunstâncias na sua mente que não pode resolver, mas você tem que ter a certeza que acontece. Como é que você pode botar palavras negativas em ação? Porque quando você profere palavra ruim, negativa, ou achando que não tem soluções das coisas, você já está se autopunindo, poxa. Você já está se autossentenciando. Porque muitas vezes Jesus disse: a tua fé te curou. Vai e não peque mais. Entendeu? Então a gente tem que também não tão somente ter a fé que já move montanhas, como o próprio diz a palavra, mas a fé atrelada a um caminho refeito, um caminho agora santo, santificado pelo novo nascimento. E veja que o nosso Deus, a palavra de Deus, disse que nós devemos sempre estar guardado pelas armaduras de Cristo, o capacete da salvação. O capacete da salvação e na mesma linha, calçado com o Evangelho. Ou seja, o Evangelho leva à salvação. E ao mesmo tempo, entre a salvação, o capacete da salvação e o calçado com o Evangelho, está ali com a couraça da justiça, ou seja, a palavra de Deus, a salvação é também a justiça. Ungido com a verdade, ou seja, exalando a verdade. Agora, no lado direito, com o escudo da fé, e com o lado esquerdo, com a espada da palavra. Então, esses são os instrumentos da defesa para nossas vidas. A fé está verdadeiramente compondo as armaduras de Cristo, entende? Então, nós não podemos nem de brincadeira, entende? Nem de brincadeira mencionar palavras negativas, palavras desfavoráveis.
Porque essas palavras também têm poder de travar a sua vida, de não resolver suas soluções. Então, nem de brincadeira você deve falar palavras negativas. E como a gente caminha no aperfeiçoamento da obra de Cristo, você também não deve dizer nem para outras pessoas, porque a palavra de Deus diz que devemos amar a todos. E quando você também menciona palavras ruins contra outras pessoas, você também está fazendo com que coisas ruins vão acontecer na vida daquela outra pessoa, mas em contrapartida também contra a sua vida. Então, nós temos que seguir esta palavra com a exatidão, com amor ao próximo, com zelo. Seja prudente. A palavra de Deus diz que o que você verbaliza, ou seja, a sua palavra, é fonte de salvação e de morte também. Então a gente tem que ter muito cuidado, entendeu, meus irmãos? Falar esta palavra, mas lembrar. Quando você falar alguma coisa, que você se lembre desta palavra agora que está sendo ministrada. Eita, eu falei alguma coisa desfavorável. Para imediatamente, perdão, Senhor, e está repreendido esta palavra negativa que eu falei. E ao mesmo tempo você mencione ao contrário, vai acontecer tudo de bom, eu sou maravilhoso, eu sou, porque o eu sou é o próprio nosso Deus. Eu sou favorável, eu sou perfeito, eu sou maravilhoso, eu sou santificado, eu sou próspero, eu sou um sucesso, eu sou sadio, eu sou evangelizador, eu sou recebedor da palavra de Deus, em tudo. Eu sou as coisas maravilhosas do nosso Deus, amém? Então, meus amados, esta palavra que nos sirva como um instrumento do dia a dia, sabe? Para a gente corrigir, nos disciplinarmos as nossas ações, as nossas condutas e as nossas palavras, amém? Que Deus te abençoe. Até uma nova oportunidade, querendo Deus, em nome de Jesus.